Olá pessoal, quero fazer uma análise contigo sobre a tabela, os próximos jogos, as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro que está pegando fogo. Ontem, com a vitória do Palmeiras, fácil, 3-0 contra o Inter, colocou o Palmeiras com 62 pontos na primeira colocação momentânea do Campeonato Brasileiro. Botafogo, que tem 59, joga contra o Red Bull hoje, uma vitória recoloca o Botafogo no primeiro lugar também com 62. E o Tricolor, que joga em casa, casa cheia, embora o tempo esteja desse jeito, chuvoso, a torcida do Grêmio vai apoiar para o Grêmio também chegar a 62 pontos na tabela. Ontem tivemos um jogo que foi importante, o empate do Flamengo contra o Fluminense. O Fluminense, que já está pensando no Mundial agora no final do ano, o Fluminense conseguiu travar o Flamengo e talvez tenha sido a última coisa que efetivamente o Fluminense precisava fazer no Campeonato Brasileiro. Ele que não tem mais nada a fazer neste campeonato, fez a sua parte ontem, tirando ainda mais o Flamengo da jogada, a disputa do título, porque é um clássico regional. O Fluminense ontem foi bem, o jogo bastante equilibrado, conseguiu empatar com o Flamengo, travando ainda mais o Flamengo com 57 pontos na tabela. Vejam só, eu comentei num vídeo de agora de manhã a importância da vitória do Grêmio, porque a vitória é o segundo critério de desempate. Se mais de uma equipe chegar na finaleira do campeonato com o mesmo número de pontos, o segundo critério é o desempate. Isso é extremamente importante que o Grêmio entre em campo hoje e vença o Corinthians, não só para se manter na ponta de cima da tabela, mas também tendo este critério a seu favor. Neste momento, se todos chegarem na final da mesma forma, o Grêmio entra em vantagem na questão do número de vitórias, sendo o critério decisivo. Mas vamos lá. Quero fazer um pequeno apanhado com os concorrentes do Grêmio para que você possa ter uma noção da tabela que apresenta e também da possibilidade ou não do Grêmio ganhar. Lembrando aqui, o Grêmio precisa ganhar do Corinthians. A partir daí, novo jogo, nova rodada e vamos seguindo em frente. Isso o Grêmio vem fazendo já há alguns jogos. O Botafogo, adversário direto do Tricolor, pega o Red Bull Bragantino, embate entre disputantes ao título, jogo muito importante, talvez aqui um empate ou quem sabe uma vitória do Red Bull possam ser favoráveis ao Grêmio. Prefiro aqui um empate porque ambas as equipes têm jogo a menos e travaria os dois com apenas um ponto nessa rodada aqui. Essa rodada que o Botafogo pega o Red Bull, depois o Botafogo enfrenta o Fortaleza num jogo atrasado, pega em casa o Santos, depois fora de casa o Coritiba, encerrando com o Cruzeiro em casa e o Internacional fora. O Grêmio enfrenta hoje o Corinthians e depois o Grêmio tem mais 4 jogos. Um jogo extremamente importante contra o Atlético Mineiro fora de casa. Para mim, esses dois jogos, Corinthians e Atlético Mineiro, são os decisores na vida do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro, embora tenhamos que dar importância a todos os jogos. O Grêmio pega depois Goiás em casa, Vasco da Gama em casa, são 2 partidas em casa, e o Fluminense fora de casa, o Fluminense já quase viajando, não pensando no Grêmio mais, não pensando em nada mais no campeonato, provavelmente inclusive entre o time reserva. Palmeiras, que ontem fez 62 pontos, ele tem Fortaleza fora de casa, América Mineiro em casa, joga também contra o Fluminense em casa e termina o Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro fora de casa. Red Bull Bragantino que enfrenta o Botafogo, como falamos no início do vídeo, depois ele pega o Flamengo fora de casa nesse jogo atrasado, jogo extremamente importante também, Inter fora de casa, Fortaleza em casa, Coritiba em casa e sai para jogar fora contra o Vasco, encerrando a sua participação no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, que hoje está um pouco destoado em número de pontos, ontem empatou com o Fluminense, como falamos aqui, está com 57 pontos na tabela. Ele ainda pega o Red Bull em jogo atrasado, dentro da sua casa,
sai para enfrentar o América Mineiro, depois em casa ele tem mais 2 jogos contra o Atlético Mineiro, Cuiabá e encerra sua participação fora de casa contra o São Paulo. Esta é a tabela, ela sorri para o Grêmio que tem ainda 3 jogos dos 5 em casa, um deles é hoje. E aí eu te faço uma pergunta, muita gente falando em relação ao Inter facilitar para os adversários contrários ao Grêmio. Não acredito que isso ocorreu ontem na derrota acachapante de 3-0. Visivelmente o Inter com má vontade dentro de campo, não sei o que está acontecendo no vestiário, também não me interessa. O negócio é falar de Grêmio, mas o Inter ontem não perdeu porque entregou o jogo. O Inter perdeu porque é infinitamente inferior ao Palmeiras. Ontem poderia ter sido mais, inclusive, o placar, mas se estão pensando em entregar o jogo, vejam bem a tabela. E te faço uma pergunta aqui. O Internacional tem apenas 4 jogos em participação ainda no Campeonato Brasileiro, está a 6 pontos da zona de rebaixamento, no entanto, tem 2 jogos a menos em relação a Cruzeiro e Vasco da Gama. Não está tão barbada assim, ainda tem um percentual muito significativo na queda para a segunda divisão, e ele enfrenta o Red Bull na sua casa, o Red Bull brigando pelo título, sai fora para enfrentar o Cuiabá. Evidentemente o Cuiabá dentro de casa não vem jogando bem, mas é um adversário difícil. Depois ele sai fora para jogar contra o Corinthians, com o Mano Menezes mordido em relação à sua saída do Beira-Rio. Vai botar a faca nos dentes e vai para cima do Internacional, até porque o Corinthians ainda está precisando de pontos para não cair. E o Botafogo em casa, quem sabe o Botafogo ainda disputando o título. Sei lá. Me responda aí, o que você acha, se o Inter tem chance de cair ainda ou não? Se você acha que ele vai entregar os jogos para os adversários do Grêmio. É essa aí a revisão das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Curte o canal, compartilhe com os amigos, nos ajude a fortalecer esse conteúdo que é para nós, gremistas. Grande abraço e ótimo jogo a todos.